Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Vamos tratar no vídeo de hoje do livro Stalingrado de Anton Beevor, um dos maiores, se não o maior autor de livros da Segunda Guerra Mundial, especialista em confrontos. Então, assim, para que entendamos um pouquinho da Batalha de Stalingrado, é importante que nos situemos o que foi a Batalha de Stalingrado e em que contexto ela ocorreu. Então, fazendo as informações preliminares, a gente tem que houve uma invasão da Alemanha dentro do território russo, que foi a chamada Operação Barbarossa, que eu vou tratar em um vídeo específico. Então a Alemanha invadiu com 153 divisões a Rússia em 3 grupos de exército. Grupo de exército norte, que passaria avançaria o plano é avançar passando pelos países bálticos até chegar em Leningrado. Era comandado pelo marechal de campo Hitler von Lee. E o grupo de exército centro, comandado pelo marechal de campo Fedor von Bock, que teria como objetivo cruzar a Ucrânia até chegar a Moscou, capital da Rússia, da União Soviética, melhor dizendo, e o grupo de exército sul, que era o grupo de exército mais poderoso, que tinha como objetivo chegar aos poços petrolíferos da região do Cáucaso, onde esse petróleo seria fundamental para sustentar a máquina de guerra alemã. Então, assim, basicamente essas explanações. Então, assim, é interessante a gente perceber que a Batalha de Stalingrado, que ocorreu ali em julho de 42 e terminou em fevereiro de 43, salvo engano, então ela ocorreu dentro desse plano, dessa situação. O grupo de exército sul tinha como objetivo, como eu já falei, alcançar a região do Cáucaso. Só que Hitler, muito genioso como sempre, ele mudou os planos de Stalingrado. Stalingrado não faria parte dos objetivos iniciais. A cidade de Stalingrado não tinha nenhum interesse estratégico, segundo os militares, os brilhantes militares generais de Hitler. Então, assim, quando o Hitler queria alcançar a região sul, ele dividiu o grupo de exército sul em 2, grupo de exército A e grupo de exército B. Então, um desses grupos do exército que foi dividido iria para Stalingrado, mas não tinha nenhum objetivo para isso. Então o que ocorreu? Apesar dos protestos dos seus oficiais, Hitler insistiu em conquistar Stalingrado. Alguns historiadores apontam que a persistência em Hitler em mudando os planos iniciais para Stalingrado e conquistá-la era única e exclusivamente porque Stalingrado era uma cidade que tinha esse nome em homenagem ao ditador líder da União Soviética, Joseph Stalin. Então, por esse motivo, apesar de que também era uma cidade muito desenvolvida do ponto de vista industrial, mas nada que justificasse essa mudança de planos. Então, o sexto exército alemão, considerado um dos exércitos mais poderosos de Hitler, junto com a 4ª divisão, 4º exército Panzer, rumaram para Stalingrado. E inicialmente, ali por volta de agosto, tratando especificamente da Batalha de Stalingrado, o ataque começou com um pesado ataque de artilharia, peças de artilharia, e os bombardeiros de mergulho destruindo completamente a cidade. Então passou ali 2 meses os alemães destruindo essa cidade através de ataques aéreos e salvas de artilharia. Então o que ocorreu? Para azar dos alemães, a cidade ficou completamente destruída. Claro que eles queriam realmente destruir isso para causar baixas do lado soviético. Então o que aconteceu? A forma de fazer guerra dos alemães, que seria a Blitzkrieg, ela foi projetada para ser muito exitosa em campos muito vastos e amplos, o que permitiria grandes quantidades de manobras dos blindados alemães. Mas em um contexto de guerra urbana, a máquina de guerra alemã ela não foi projetada para isso. Então o que aconteceu? De nada adiantava você ter um blindado, um poderoso tanque, como por exemplo
um Tiger ou um Elephant e entrar em Stalingrado, porque a cidade estava em ruínas. Então era intransitável até mesmo a pé, quanto mais blindados. Então alguns blindados que tentavam chegar ali ao coração da cidade, eles facilmente eram destruídos por militares russos que se escondiam ali dentro dos escombros e utilizando lançadores de granada, os coquetéis Molotov, muito conhecidos, faziam e acertavam rapidamente os blindados alemães. Então, assim, foi uma batalha muito dura, certo? Muito sofrimento. Estima-se mais de 1,5 milhão de militares mortos durante a batalha de Stalingrado. E, assim, foi uma batalha realmente muito cruel. E que, interessante, alguns detalhes sobre essa batalha, que Stalin implantou a política de nenhum passo atrás. Então, o que aconteceu? Ele obrigou a população a permanecer na cidade de Stalingrado, porque, segundo a concepção de Stalin, os soldados iriam lutar melhor para defender a cidade de Stalingrado se eles soubessem que ali a população civil ainda estava junto com eles. Então, assim, sobre a política de nenhum passo atrás, Stalin colocava ali pequenos batalhões de execução atrás das suas linhas de defesa. Então, caso um militar soviético do Exército Vermelho tentasse recuar ou desertar ou fugir durante os ataques alemães, existiam policiais, que eram o grupo de do exército que faziam essa função justamente para executar os militares russos que estavam tentando desertar ou fugir dos ataques alemães. E isso também junto com civis. Civis que queriam fugir eram imediatamente executados conforme as determinações de Stalin. Então, assim, daí você tira o nível de brutalidade dessa guerra. Então, assim, o 6º Exército, ele ficou isolado nas ruínas de Stalingrado. Então, assim, eles estavam tentando realmente conquistar a cidade, só que eles não perceberam que Stalin estava montando uma grande operação de contra-ataque, que foi a Operação Urano. Então, essa operação planejada pelo general Zhukov, que alguns historiadores colocam como o carniceiro da vitória, eles reuniram atrás das linhas do Volga, atrás do rio Volga, mais de 1 milhão de militares. Então, eles avançaram fizeram um cerco em movimento de pinça, com esse mais de 1 milhão de militares, 1.000 tanques de guerra e mais de 14 mil peças de artilharia. Eles exerceram um movimento de pinça pelo norte de Stalingrado e pelo sul, cercando exatamente 300 quilômetros de distância de Stalingrado. Montaram um cordão, isolando completamente o 6º Exército. Então Hitler não conseguiria, através da sua Luftwaffe, que era a força aérea, levar através de aviões os suprimentos necessários, como alimentação para os militares do 6º Exército, como munição para as armas, combustível para os seus blindados. Então o 6º Exército ele realmente parou por falta de suprimentos. Então o que ocorreu? Os russos realmente eliminaram através de fortes ataques rápidos, e aí a gente destaca a utilização da arma de terror psicológico, que era Katyusha, que era aqueles lançadores de foguetes, em salvas de foguetes, que os alemães chamavam de órgãos de Stalin. Então, assim, eles não permitiam que os alemães dormissem. Então, durante o dia eles efetuavam ataques e durante a noite também, não permitindo com que os soldados alemães conseguissem dormir. Então, outro detalhe que é muito interessante é que Hitler ele subestimou a força de defesa russa. Então, eles não estavam preparados para uma guerra um pouco mais longa. Razão essa pela qual eles não levaram roupas de inverno, porque eles acreditavam que iam derrotar os russos antes da chegada do inverno, e isso não ocorreu. Então, com a chegada daquele inverno, ali por volta ali de dezembro de 42 e 43, teve um forte inverno russo. Então, o que ocorria ali? Aquele inverno foi o inverno mais frio, mais rigoroso do século, né, para azar dos alemães, que não estavam com roupas de frio. Então, os militares alemães, eles não tinham roupas de frio,
muitos morreram congelados ou com fome e vítimas de doença. Não tinham mantimentos e o serviço médico não existia. Então, basicamente, o Sexto Exército ele foi minguado e fadado à morte, por causa que não tinha condições de guerrear. Então, o que ocorria? Alguns militares, como o brilhante marechal de campo Erich von Meissen, ele alertou a Hitler de que o Sexto Exército ele deveria recuar e sair das ruínas de Stalingrado antes que fosse completamente cercado pelas tropas soviéticas. Mas Hitler, sempre muito genioso e completamente arrogante, desprezando conceitos militares, determinou que o Sexto Exército permanecesse lá nas ruínas de Stalingrado. Então, e mandou inclusive o general Erich von Meissen tentar resgatar o Sexto Exército, abrir uma linha para que ele não fosse isolado, o que foi chamado de Operação de Inverno, que era o nome código dessa operação, mas que não logrou êxito devido à demora e fatores como esse. Então, o frio excessivo, os militares alemães não tinham roupa de frio, e o inverno muito rigoroso, como eu já falei, e o isolamento. Eles não conseguiam receber comida, as suas rações, não conseguiam receber munições, óleo lubrificante para as armas, então eles foram fadados a serem exterminados pelo exército russo, os exércitos de número 62 e 64, que eram os 62º exército russo. Então eles foram fadados à derrota. Então foi muita violência, era uma guerra que os alemães não estavam preparados, não existia uma doutrina de guerra, a máquina de guerra alemã ela não foi desenvolvida para uma guerra de guerrilha, que foi o que realmente ocorreu em Stalingrado. Então, assim, a gente tem um massacre, realmente, a população civil sofreu muito durante essa batalha, muito mesmo, e hoje, essa batalha de Stalingrado, ela representa exatamente uma mudança do rumo da guerra. A gente tem ali que, antes de Stalingrado, os alemães acumularam grandes vitórias. E foi a partir dessa batalha que a Alemanha não precisava enfrentar, porque não fazia parte dos planos iniciais, mas devido à fraqueza militar do ponto de vista técnico de Hitler, ele colocou a Alemanha nesse beco sem saída. Então, a partir de Stalingrado, houve uma contraofensiva que fez com que os russos avançassem, recuperando seus territórios ainda na União Soviética e avançando até o coração da Europa, libertando Berlim ali em maio de 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro, especificamente sobre o autor, ele emprega muitos termos técnicos, certo? Muitos termos militares. Então, para aquele leitor que não está muito adaptado a esse tipo de leitura, vai ter um pouquinho mais de trabalho para ler, mas que é muito interessante pela riqueza dos detalhes. Então, tem muitas cenas fortes durante esse livro, mas que vale muito a pena a sua leitura. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tentar não ser longo. Se você tiver alguma dúvida que não tenha ficado, pergunta aqui nos comentários do vídeo, dá sugestões, coloca ali algum ponto que não ficou muito bem esclarecido, faça observações, que isso vai nos ajudar a produzir conteúdos cada vez melhores para vocês. Então é isso, se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa seus comentários, agradeço, até mais.